Eu sou Scud, eu tô fazendo pela segunda vez esse vídeo, porque o meu último vídeo ficou muito longo, mais de 20 minutos, e essa não era a ideia. Tivemos aí o Greg News do Ciro Gomes, falando do Ciro Gomes, não vi mentira nenhuma do Greg News, não vi nenhuma fake news do Greg News, não vi motivos para deixarem os ciristas raivosos, né, histéricos, não vi motivo para isso. Greg News pegou muito leve, tá? Eu assisti, ele pegou muito leve com o Ciro Gomes, foi muito amigável com o Ciro Gomes, sabe? E ele poderia ter pegado pesado, ele poderia ter feito uma chacota imensa com o Ciro Gomes, sabe? Poderia ter esculachado o Ciro Gomes, ele não fez isso, né? Quero deixar bem claro isso. E aí tivemos aí os youtubers, né, que ficaram ciristas, que ficaram, fizeram vídeos sobre o Greg News, né? Deu o que falar aí, parece que foi Trending Topics, não sei, eu não acompanho o Twitter. O Henry Bugalho fez um vídeo e tivemos o vídeo também sobre Politizando, o canal Politizando do William Jacob. Primeiro, o Henry Bugalho já manda um clickbait bonito, né? O Henry Bugalho, o filósofo das tretas, é especialista em clickbait, né? Ele fala 1 minuto, 2 minutos sobre, resumindo o que o Greg News falou, e o resto do vídeo é tudo enrolando, enchendo linguiça. Ele falou da esquerda, falou contra a esquerda revolucionária, né? Ele trouxe um discurso antirrevolucionário, não sei porquê, né? Aliás, sei porquê, porque o cara é um antirrevolucionário mesmo, né? Os seguidores do canal dele são tontos, não conseguem entender que ele fala mal da esquerda, né? Só que o Henry não cita a esquerda, ele cita revolucionários, né? Claro, ele mora na Espanha. Desde quando que ele vai querer morrer numa revolução? Ele fala que ele não quer morrer numa revolução, ele mora na Espanha, né? É um comédia esse cara, né? É um comédia, só fala banalidades e trivialidades, né? Então é um cara que não tem nenhum compromisso com a esquerda, citou o exemplo da Noruega, da burguesia da Noruega, falando bem da burguesia da Noruega, que não precisa de revolução, já o Brasil precisa, né? Mesmo assim ele seria contra a revolução, porque ele não iria participar, né? Então já é um pela-saco por isso, desculpa dizer isso. Ele é tão despolitizado, o Henry Bugalho, que falou sobre a chapa Ciro Gomes e Lula. Que mundo que esse cara vive, meu Deus do céu. Que mundo que esse cara vive, só fala merda, desculpa falar o termo palavrão aqui. Ele só fala merda nos vídeos dele quando é política. É impressionante. Por isso que ele tem que deixar de falar de política. Eu apoio. O Ciro já deixou claro que jamais faria aliança com o Lula. E chapa puro sangue não dá certo, né? O Henry deveria saber disso. E é a coisa mais idiota, imbecil, falar que seria possível uma chapa de Ciro com o Lula, tá? É impossível isso, sabe? Chapa Ciro e Lula, será que o Henry não acompanha o que acontece? Será que ele não acompanha o que acontece a campanha do Ciro? A campanha mais antipetistas do que os direitistas, do que a direita, e ele está falando um provável chapa Ciro Gomes e Lula, sabe? Não tem coisa mais despolitizante do que isso. E aí ele comentou sobre o voto útil, né? No qual o Greg News também falou sobre isso. Achei isso pertinente, né? Que é importante o voto útil. O Henry, ele questionou esse voto útil, perguntou se o pessoal, o que ele acharia desse voto útil, né? Ou seja, o que é o voto útil? Votar no Lula
para tirar o Bozo, né, já baseando-se nas pesquisas eleitorais. E é isso. Foi praticamente isso o vídeo do cirista Henri Bugalho. Ele é cirista. Ele já deu voto para o Ciro Gomes em 2018. Eu votei no Ciro Gomes em 2018. Eu acho que porque não tinha Lula naquela época. Lula estava preso. Agora mudou o cenário. Meu voto é útil. Eu vou no voto útil. Porque eu sempre votei em partidos pequenos. Porque eram bem melhor preparados, que tinham... eu me identificava com as pautas, que era, enfim, não adianta dizer que é o mais bem preparado, que fala melhor, que tem o Ermo, o filósofo das tetas fala, admira a forma que o Ciro Gomes fala bem, né, tecnicamente bem, só que o Ciro não fala para o povão, esse dialeto do Ciro Gomes não é o dialeto do povão, por isso que o PND não chega no povão. Por isso que não é fácil aprovar um projeto, sair do papel são outros 500. Não adianta você ter um projeto, se esconder atrás de um projeto, né, e não poder botá-lo em prática, que são outros 500. Né? E aí tivemos o canal Politizando, né, detratando o Greg News. Claro, falou do político de estimação dele, do Deus dele. É claro que ele vai, né, e foi ridículo a refutagem que ele fez, o vídeo resposta que ele fez para o Greg News sobre Ciro Gomes, foi ridículo. Esse cara só fala besteira, é despolitizador, né, o canal dele deveria chamar Despolitizando em vez de Politizando, né, ele é do canal Politizando e ele é o capacho do Ciro Gomes. Ele é um soldadinho do Ciro Gomes, é um puxa-saco do Ciro Gomes, é um... que mais? É um capacho, é puxadinho, é soldadinho, ele é o Adrilles dos ciristas, do Ciro Gomes. Né? O Adrilles é o passador de pano do Bolsonaro, é o puxa-saco do Bolsonaro, é o vassalo do Bolsonaro, e esse aí, camarada, Politizando, é um vassalo do Ciro Gomes, passador de pano oficial para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é incriticável, o Ciro Gomes é um cara perfeito que não erra nunca, né? E aí ele detrata, o canal dele se baseia em detratar em quem critica o Ciro Gomes, pessoas famosas, né? Ele detrata todo mundo, né? Ele cancela, é uma persona não grata, ele vira uma persona não grata, né, como está fazendo agora com o Greg News, o Greg do Vivier. Né, ele elogia o Ciro, né, claro, né, elogia o Ciro, apoia todos os políticos que falam bem do Ciro Gomes. O canal dele se baseia na militância cirista, é praticamente isso. Né, e fala muita besteira, né, como ele fala nesse vídeo, que o Ciro Gomes tem chance de ultrapassar os 15% e de ir para o segundo turno, falando que tudo pode mudar em 5 meses. Pode mudar, mas é improvável, seguindo as pesquisas eleitorais. Né? E criticou o voto útil, é claro, né? São antipetistas, a maioria dos antipetistas, não todos os ciristas são antipetistas, né? Então criticou o voto útil, né? Criticou quando o Greg falou que a chapa não, que poderia ter um segundo turno Ciro Gomes e Lula, e isso seria inviável. E aí ele falou, e aí o Politizando falou, mas o cara sabe do futuro, né? E você que fala que o Ciro Gomes pode ir para o segundo turno, isso também não é mandinar? Não é estar querendo falar do futuro? É a mesma coisa, só que as pessoas se baseiam em fatos, em pesquisas eleitorais, e não em delírios,
né? Porque é um delírio atualmente, hoje, se baseando nas pesquisas, falar que o Ciro Gomes vai para o segundo turno. É um delírio, né? E esse camarada é o rei dos delírios, né? De falar besteira, né? Aliás, manda um abraço aí para o cirista milionário, né? Ele tem todo a característica, né, o estereótipo, o canal dele de detratar o Lula e falar bem e elogiar o Ciro, né? Isso, o cirista milionário, não estou cravando nada, não estou afirmando nada, mas o cirista milionário era isso que ele quis. E o canal dele se resume a isso, praticamente, né? É um cara que faz discurso de ódio contra os petistas, lulopetistas. E aí, quando você critica o Ciro Gomes ou critica a militância, uma parcelazinha da militância cirista, os caras já ficam indignados, não aceitam, né? E tem um youtuber que ficou chateado comigo por ele ter achado que eu estava falando dele num vídeo que eu fiz. Eu estava falando da falsa esquerda, né? Que é uma parcela pequena dos ciristas, e eu estava falando com uma porrada, enfim, já falei sobre isso aqui, eu não mencionei, não precisa ficar chateado comigo, você deve ter se identificado com as coisas que eu falei no vídeo, né? Então, essa galera é assim, essa turminha boa, o canal Politizando, esses canais aí, esse youtuber que ficou chateado comigo, né? Eles sentam o cacete em você, te chamam das piores coisas, cerceiam o diálogo, não querem diálogo, e ainda vem para o nosso canal escrever, dizer que eu estou mentindo, que eu estou falando isso, que aquilo, enfim. Já refutei esse camarada no outro vídeo lá, né? Então é isso, cara, é isso. Essa militância cirista que se esconde atrás do plano PND, a maioria que falam do PND não leram o projeto do livro do Ciro Gomes, e se leram, não entenderam bulhufas do que o Ciro Gomes estava falando, né? Quero deixar bem claro aqui, não estou fazendo discurso de ódio contra o Ciro Gomes, admiro muito o Ciro Gomes, né? Não estou fazendo discurso de ódio contra a militância cirista. Agora, tem que, né, vamos ponderar aqui a galera mais ferrenha, mais fanática. É isso que a minha crítica é destinada a essas pessoas mais ferrenhas, mais fanáticas. Politizando é um, né? Os canal trabalhistas é outro. Agora eu tenho que dar nome, porque se eu não der nome, vai vir youtuber achando que eu estou falando dele, né? E eu estou falando uma porrada de gente. E aí o Politizando chama o Greg News de Greg Fake News por causa de um detalhe, né? Quer dizer, é um cara idiota, né? É imbecil esse Politizando, né? Tão bobo, é um cara tão bobinho, né? Tem que detratar de forma suave, de fala mansa, mas ele ofende, ele detrata o Greg News. Bom, e aí depois do Greg ter feito o Greg News do Ciro Gomes, é claro que o Ciro Gomes não ia deixar barato, né? Falou do Ciro Gomes, vamos chamar o Greg News para o debate. E não é debate, é uma conversa, né? Não é um debate, não é um enfrentamento, não é um confronto de ideias, né? É o Ciro Games, né? É trocar uma ideia. E aí é claro que o Ciro Gomes chamou o Gregório do Vivier, fez um tweet e chamou o Gregório do Vivier para o debate, né? Tentando intimidar o Greg News, como se isso intimidasse, né? Aí ele escreve assim: bom dia, do Vivier, ri bastante com suas piadas. Como você misturou também temas sérios, gostaria de convidá-lo para debatê-los, microfone aberto e com total paridade de armas, na próxima Ciro Games. Topa? E aí o Gregório
responde, né? E diz: olá, vamos sim. Me chama no privado para combinar. Um abraço. Você vê como é que é, né? O Gregório do Vivier, ele não precisou xingar, detratar, ofender o Ciro Gomes, esculachar o Ciro Gomes. Mas aí, quando mexe com esses ciristas, o que eles fazem? Exatamente isso. Né? É exatamente isso. Você vê que ele aceitou numa boa. Derg News, claro, vamos debater. Eu vou aceitar. Né? Qual o problema? E aí, o Politizando, ele fala também que só um voto, só o Ciro Gomes no segundo turno que vai evitar o golpe do Bozo. Olha só, cara. Com que embasamento que ele fala isso? Enfim, eu não vou ficar refutando todas as besteiras que esse cara fala. É ridículo, sabe? O conteúdo dele é ridículo, é risório. As coisas que ele fala é ridículo, a passada de pano, o puxa-saquismo dele com Ciro Gomes é ridículo, né? É só para essa galera, só para suavizar o ego, né, dessa galera mais ferrenha, né, dos mais fanáticos que tem políticos de estimação. É impressionante isso, né? Então, enquanto o Gregório do Vivier aceita um debate, né, não esculacha, já para esses alguns ciristas, não todos, não estou generalizando, para eles é guerra. Para eles é guerra contra o lulopetismo. Né? Para eles, o lulopetismo são igual os bolsonaristas. Né? Os petistas são iguais os bolsonaristas. Isso é uma ofensa. Né? Já os petistas não falam a mesma coisa sobre isso, né, em relação aos ciristas. Curioso isso, né? Então tá certo, o voto útil é isso. Se não tem Ciro Gomes lá na frente disputando com o Bolsonaro, votem no Lula. Se não tem o Lula lá na frente disputando com o Bolsonaro, votem no Ciro Gomes. Simples assim. A gente não precisa detratar o Ciro Gomes, não precisa esculachar o Ciro Gomes, não precisa fazer discurso de ódio ao Ciro Gomes. Ninguém faz isso aqui. Eu não acredito, cara, esse vídeo ficou grande de novo. Meu Deus, eu não vou fazer pela terceira vez. Sabe? Deixa o like aí, metralha o like, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e dá uma força aí nesse canal. Valeu, falou.